Estamos de volta agora para um bate-papo com Antônio Alves, autor do livro Textos Poéticos para se Pensar a Sociedade, que está sendo lançado amanhã. É isso mesmo? Isso mesmo. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Primeiramente, Lene, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui e uma boa noite a todos. A gente que agradece. Bom, é um livro voltado principalmente para a educação, né? Isso, exatamente. Na verdade, textos poéticos para se pensar a sociedade, eu fiquei um pouco em conflito quando fui pensar e definir o título, mas ele fala sobre a sociedade em vários aspectos, mas sempre com o olhar do educador, sempre com o olhar de quem está e sempre esteve em sala de aula, enfim, pensando os vários problemas, as várias questões que a gente tem dentro da sociedade. Você é professor? Sou professor, De isso. que área? Eu sou professor, a minha primeira formação é na área da pedagogia, né? Eu tenho mestrado na área da educação e estou cursando História agora, mas sempre trabalhei com ensino fundamental, né? E trabalho também agora com ensino superior, né? Sou professor da disciplina de Políticas Públicas, da disciplina de Gestão Escolar e Teoria e Prática na Educação Infantil no curso de Pedagogia. Olha só, bastante coisa. Bastante. Agora, você falou do ensino fundamental, né? Hoje em dia, a gente percebe que, não sei se houve uma queda na qualidade ou se a garotada está exigindo mais, mas a gente percebe que, às vezes, falta um pouquinho na base, né, do ensino fundamental. Isso é um assunto que faz parte do seu livro também? Esse assunto ele é mais predominante no meu primeiro livro. Eu tenho um outro livro que ele fala sobre indisciplina escolar e ele aborda muito essas questões. Mas o que eu senti que eu preciso, sobre o que eu precisava falar nesse momento era sobre como lidar com tudo isso, qual a didática necessária para preparar o professor para lidar com esses desafios e para encantar o aluno que muitas vezes está ali e não vê sentido em estar ali. Então, esses textos poéticos, eles são uma forma de pensar o dia a dia da escola, também falo muito sobre escola, sobre o professor, sobre a sala de aula, de maneira que o professor tenha condições de encantar o aluno com a literatura, com a poesia, enfim. Eu vou mostrar o livro aqui para o pessoal de casa, olha só. E a gente vai conversando. Essa coisa de encantar o aluno que você falou é super importante, né? Porque antes os alunos ficavam quietinhos, né? A pessoa mandava, né? E a gente ficava quietinho, Exato. né? E hoje a gente vê que a garotada tem um outro pique, uma outra dinâmica. E conseguir chamar a atenção dessa garotada que tem tudo à mão muito rápido, como um celular, um videogame, diria assim... É um desafio É um desafio, grande, né? Quase uma maratona a ser percorrida pelo professor, né? Eu sempre retomo a obra, a Didática Magna de Comênios, que é uma das principais obras que fala sobre didática, ou seja, sobre o como ensinar, pensando todos os desafios. É uma obra do século XVII que parece que está falando dos dias de hoje. Há um tempo atrás, dizem que era um pouco mais fácil de dar aula e nós temos realmente uma comprovação de que era, porque os alunos realmente eles ficavam mais quietinhos, né? Havia, mas por que será que eles ficavam? E por que será que hoje eles não ficam? E o que eu preciso para ter a atenção desse aluno hoje? Eu costumo sempre dizer, ou em palestras, ou em aulas, nós temos o dado da pesquisa de 2015, Retrato da Leitura, que mostra que 70% do povo se declara não leitor, né? E eu fico pensando qual a quantidade de professores que está incluso dentro dessa pesquisa. É assustador, né? E se eu sou um professor que não lê, que não sou apaixonado pela leitura, pela poesia, por aquilo que eu tenho que trabalhar com o aluno, como é que eu formo um aluno que não lê? Como é que eu formo um aluno que pode virar um leitor, né? Que vai sair da escola e vai continuar lendo, buscando e pesquisando, independente de graduação, de qualquer outra coisa. Exatamente. Né? É um desafio. Eu fiz magistério também lá atrás, na década de 90, e aí denunciando a idade. E a gente falava muito de um método que na época ele estava sendo bastante usado, que seria o método Montessori, né? Que já era uma forma de incentivar o aluno a buscar o conhecimento, né? Parece que isso cada vez mais está sendo necessário, né? Dar a oportunidade para que o aluno também venha buscar aquilo, Isso. A verdade é que nós temos um tempo diferente porque nós temos o desenvolvimento humano de uma forma que é afetado pela sociedade, pela tecnologia, pelo desenvolvimento de maneira geral de forma diferente. Então é bacana você retomar Montessori porque eu preciso realmente repensar, a cada dia que passa, repensar a minha prática para pensar como que eu vou atingir esse aluno, como que eu vou ensinar o meu conteúdo. Antes de tudo, lembrar que eu sou professor de alunos e não de conteúdos, né? E que existe uma concorrência muito grande, né? O celular está ali a todo momento sendo super legal, né? Exato. E, inclusive, eu tenho vários poemas que falam sobre isso. Se possível, depois quero recitar alguns, pelo menos um deles aqui.
onde a gente sabe que o desafio é grande, mas o que não é a gente não pode ter como possibilidade de desistir desse processo, né? É realmente um desafio muito grande, mas quem escolhe, eu costumo dizer isso no primeiro ano dos cursos de graduação, quem escolhe essa carreira tem que estar ciente dos desafios que ela coloca para a gente todos os dias. Então, eu estou tentando pensar esse processo de maneira poética, mas não utópica. São coisas diferentes. A poesia, ela perpassa pelos textos que eu trago nesse livro, que são crônicas, que são contos, que são poemas, mas sempre com o pé no chão, né? Sempre com, enfim, consciência. E pelo que você tem visto hoje, já dando aula na graduação, antigamente dizia, meu sonho é ser professora, né? Hoje ainda tem isso? Você vê esse brilho no olhar do aluno? Para ser bem sincero, o que eu sinto? Eu sinto os alunos com um pouco de medo ainda. Hoje, eu não fui professor em outras épocas, professor universitário em outros períodos, mas eu sempre leio e pesquiso, trabalho com pesquisa nessas áreas. Então, estatisticamente, nós temos visto uma diminuição no número de procura de carreiras de docentes, né? Mas o professor, o acadêmico hoje, ele está com um pouco de medo. Por quê? Porque muitas vezes até a mídia, né, ela está colocando isso. Olha, na verdade, a mídia está mostrando que está na escola, né? Olha, a escola aconteceu isso, a professora agredida, aconteceu situação tal. Então, são situações que muitas vezes desmotivam o pessoal ou a buscar a carreira ou a quem já está tentando a carreira a repensar talvez a decisão que tomou, né? E eu tento fazer a pessoa se apaixonar pelo que está fazendo, não importa qual seja o tamanho do desafio, né? Está lidando com vidas, né? Exatamente. Não é o médico, mas é quem está formando quem vai ser médico. Isso, né? Exatamente. Acho que é esse o caminho, é pensar que a gente tem que formar um cidadão. Para ser cidadão, para formar um cidadão é necessário formar alguém com conhecimento. Então, para formar um cidadão, eu tenho que ter conhecimento para poder ser cidadão antes de qualquer coisa. Entender que formar cidadão não é fácil, né? Não é desafio. Outro dia, numa outra entrevista que eu dei, eu falei sobre isso. Escola é lugar de conflito também. Não tem como não ter a escola ser um espaço perfeito onde nada vai acontecer. É uma ilusão, isso é uma ilusão. Para os dias de hoje é uma ilusão. Sim. Então, o professor precisa se preparar psicologicamente para entender e aceitar que, às vezes, os desafios estarão lá, mas que existem outras formas de se pensar esses momentos e se preparar para eles. Exatamente. E nesse mundo de desafios, o que você acredita hoje que, é claro, além de transformar o aluno, fazer com que ele fique apaixonado, né, pelo conhecimento, que ele tenha essa curiosidade pela vida até, o que você acha que seria o ideal, já que a gente tem tanta gente que fala, eu não gosto de estudar, estudar não. Muita gente termina o ensino médio e fala, não, eu já terminei, né, como se a missão tivesse cumprida, não precisasse fazer o ensino superior. Eu particularmente, eu venho de uma linha de pesquisa onde eu não acredito que todo mundo tem que se formar no ensino superior. Eu não acho. Eu acho que eu vejo pessoas que muitas vezes não buscaram o ensino superior, às vezes buscaram o ensino técnico ou foram para outras áreas e que são satisfeitos e que têm o seu sucesso, o sucesso na sua vida e que eu não acho que isso é pré-requisito para ser feliz. Mas o conhecimento, a cultura, isso é indispensável. Não importa se você é graduado, se você é pós-graduado, se você, eu acho que isso é indiferente. Agora, o que eu acredito que a gente tem que mudar um pouco a mentalidade da educação básica, né? Na educação básica a gente está passando ainda a ideia de que ou você passa no vestibular ou você é uma pessoa infeliz e que não vai ter sucesso na sua vida. Então, existem outras possibilidades. Eu acredito que, para além de apaixonar e encantar o seu aluno com o exemplo, aquela ideia de que o exemplo arrasta, literalmente, pela paixão por aquilo que faz, é deixar claro para o aluno que existem milhares de possibilidades dentro da sociedade para você ser feliz, para você ser uma pessoa de sucesso, para você... Enfim, mas aí realmente não depende só dos professores, né? Eu estou falando de uma reforma na forma de se pensar a educação. Até porque fazê-lo acreditar que tem que buscar o conhecimento, independente se seja técnico, superior. Exatamente. A questão é essa. Eu não importa qual nível, qual modalidade, qual etapa do conhecimento, mas o conhecimento é necessário, né? Senão, eu não sou cidadão. As pessoas, quando não têm o mínimo de conhecimento, elas tendem a não ter atitudes cidadãs porque elas não se compreendem como parte desse todo, né? Isso é realmente um pouco complicado. Escolhe um poema pra gente, então, para você. Eu vou escolher um que é um dos que normalmente eu costumo levar bastante para as escolas, né? Por onde eu passo. E é um poema que fala sobre escola, que fala sobre indisciplina, que fala sobre política, que fala sobre politicagem, na verdade. É um poema bem curtinho, mas que mexe muito comigo e que eu tenho tentado levar como mensagem por onde passo também. E ele está intitulado Na Escola. Na escola. Na escola se estuda, mas também se brinca, pensa, fala e questiona. Na escola se discute, dialoga e se emociona.
Na escola se estuda, mas também se conta histórias, a dos livros e a do dia a dia. E na escola tem coordenador, professor, diretor, zelador e, às vezes, até o tio e a tia. Na escola se estuda, mas também se aprende, se machuca, sente dor, carinho e decepção. Mas há sempre lugar para uma boa compreensão. Na escola se estuda e é lugar de disciplina, mas não qualquer disciplina. Falo daquela disciplina inspirada pelo respeito, pelo afeto e, acima de tudo, pelo exemplo e pela dedicação. E não se esqueçam, é impossível que na escola não se tenha emoção. E emoção é coisa verdadeira. Faz professor chorar, faz aluno cantar. E deveria fazer essa sociedade toda lembrar que é nesse espaço que um futuro se há de criar. É isso. Lindo, parabéns. Quem quiser comprar o livro... O livro está disponível já nas livrarias, né? Nas livrarias Curitiba, Catarinense. Ele está disponível também no site da editora CRV. Eu posso convidar o pessoal para o lançamento amanhã? O lançamento do livro ele vai acontecer amanhã no auditório do Bloco I12 da Universidade Estadual de Maringá. É um evento aberto, é um evento que está acontecendo no espaço público, portanto pertence a todos. Que horas? Certo? Às 19 horas, 7 horas da noite. No auditório do Bloco I12 da Universidade Estadual de Maringá. Fica aqui o convite para todos. Vai ter contação de história, poesia, música, vai ser bem gostoso. Que legal. Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Viu? Muito obrigado.